Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam todos bem-vindos ao Papo Espírita. Hoje a gente vai conversar sobre o apego e o desapego. Será que nós somos muito apegados, tanto a pessoas, bens materiais, circunstâncias da vida? Por que é importante se desapegar? Para falar sobre esse tema, além da Miriam dos Anjos e da Thelma Alves, está conosco Eugênia Matos, que é palestrante aqui na Comunhão. Tudo bem, Eugênia? Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço o carinho com que sempre vocês me recebem. Eu fico lisonjeada com o convite. Você é nossa amiga, né, Eugênia? E, sim, nos atende de última hora, como foi agora, e você fez uma palestra muito bonita sobre esse tema do desapego, da liberdade, né, que se adquire com o desapego. E é importante a gente trazer que, nesse mundo de provas e expiações que a gente vive, nós ainda temos muito contato com a materialidade. Nós temos que ter as questões materiais resolvidas, mas a gente sofre muito quando a gente perde. Não é só dinheiro, mas situações. A gente perde saúde, a gente perde beleza, né? A gente perde pessoas queridas, uma porção de circunstâncias que nos fazem sofrer. Mas vamos começar entendendo como é que a gente pode avaliar se estamos muito apegados a alguma coisa, ou se isso é um cuidado que temos que ter. Como é que a gente pode começar essa conversa, Eugênia? Essa diferença entre cuidar e desapegar, cuidar de uma forma desapegada, melhor dizendo, eu vou me recorrer a Jesus. É a parábola do samaritano. Na parábola do samaritano, Jesus diz como é que a gente cuida das pessoas desapegadamente. Não sei se vocês lembram, mas a história é assim. Uma pessoa foi assaltada, está lá no chão e tudo. Passa algumas pessoas que não se interessam, e aqui não é o foco. Quando passa o samaritano, ele põe a pessoa no cavalo, lá no camelo dele, o que for, leva para a estalagem, pede para cuidar, ainda diz, se você deixou um dinheiro, e diz, olha, se ele precisar de mais coisa, quando na volta você me cobra que eu pago. Quem é esse cara? A gente nem sabe. A passagem de Jesus nem diz quem é a pessoa. E ele faz tudo pelaquela pessoa como se fosse o familiar mais importante da vida dele. E o interessante é que ele não pergunta quem é a pessoa, o nome Sim, da qual é a pessoa, sua religião, você votou em quem? Exatamente. Né? Então esse é o verdadeiro cuidar que Jesus fala. Obviamente, nós estamos a caminho. Ainda não chegamos lá, mas esse é o ideal que a gente persegue. É você ajudar sem a recompensa. Miriam? Eu quero só retomar quando você começou, né? Falando que nós estamos no mundo de provas e expiações, né? O quanto isso pesa para esse nosso processo, né? De sermos um bom samaritano, né? Porque no mundo material, a gente percebe esse mundo pelos nossos sentidos, né? Cada vez mais essa coisa fica mais nítida para mim. Então, tudo que eu sinto, que eu vejo, né? Com esses meus sentidos, é real para mim no mundo material. Aí nós vamos falar de coisas que não são sensíveis. A fé, ser bom, não é? Seguir o Jesus, desapegar, que é o nosso tema de hoje. São coisas que eu não sinto. Então, fica, para quando eu estou muito nesses meus sentidos, fica muito distante e difícil eu pensar em desapego. Eu pensar que eu devo ser bom, eu pensar no bem comum, ao invés de pensar em mim mesmo, né? E aí me lembrei aqui um filósofo antigo, Platão, quando ele fala que, no fundo, a gente tem grande problema em tratar dos nossos dois prazeres. O sensível, que é esse, né, que eu sinto, né, com força, né, que eu me apego, e um inteligível, que é aquele da bondade, da beleza, que a gente não sente, né? Então, quando você falou que nós estamos tão inseridos na matéria, nós estamos inseridos mesmo, né, grudados na matéria. Era só começar o nosso papo para mostrar assim, quanto que a gente precisa despertar para essa realidade, que é a nossa realidade enquanto espírito imortal, né, Isso, Eugênia? E essa é a grande ajuda da doutrina espírita. Nos percebermos não como a matéria,
mas percebermos como espíritos imortais vivendo uma experiência na matéria, cujo objetivo da reencarnação é mudar. Então, se eu apego, eu não mudo. E eu vim para mudar. Eu, quer dizer, todos nós, né? Quem é de doutrina espírita e quem não é. Nós estamos aqui para provocar mudanças em nossas vidas. Porque do jeito que a gente chegou, a gente não pode sair. E esse provocar mudanças é que é a grande questão. Então, por isso que quando você não provoca essas mudanças, o que acontece? Você não está fazendo o objetivo maior da reencarnação. Quando eu insisto em me ensimesmar, é as minhas dores, é a minha. Minha opinião, por exemplo. A velha opinião formada sobre tudo. É isso aí. Somos tão apegados, né, a opiniões. A opinião, a questões que às vezes você precisa rever. Por exemplo, hoje em dia, a gente tem que ter um cuidado supremo com a nossa linguagem, porque muita coisa evoluiu, coisas que antes eram consideradas naturais na fala, hoje em dia você tem que se corrigir. Sim, são preconceitos. Denota preconceito e você tem que se corrigir. São coisas que podem machucar, ofender. Então a gente tem que estar atento a essas coisas, né? Então é isso. Se eu me congelo, fico do meu jeitão, porque se não for do meu jeito não tá bom e tudo, o que acontece é isso. O progresso espiritual está congelado também. Aí vem o tal do sofrimento, né? E o sofrimento é sempre a não aceitação de que as coisas mudam. Como diz o Belchior, com toda razão. O novo sempre vem. Thelma. Não, eu estava lembrando aqui porque é o exercício do desapego, né? O que mala nós vamos carregar, né? Sim. No futuro, né? Então, assim, o que a gente vai deixar... Porque nada, eu vejo assim, não existe espaço vazio, né? A gente vai ter que substituir com alguma coisa. Então, essas tendências nossas negativas, a gente tem que trabalhar de uma forma equilibrada para surtir efeito e buscar as coisas boas, os valores, o que vamos trabalhar em troca desses desapegos, né? Não sei se... Tem uma fala de um desses autores que eu li, autores espirituais que eu li, que ele diz assim, ele fala sobre ele faz uma comparação muito linda, que ele diz que é assim, que a gente deve se pensar, enquanto espíritos imortais, que nós vamos fazer uma caminhada. E que a gente tem uma sacola, e que a gente enche essa sacola de pedras inúteis. É a pedra, eu só vivo se for com você, se eu perder esse emprego eu morro, se essa pessoa me deixar, né? E aí ele diz que nós vamos colocando essas pedras, e que o ideal é que em algum momento a gente sente no caminho, retire todas as pedras para aí a gente conseguir subir, né? A montanha. E no caso aí, comparando como se fosse a montanha, essa espiritualização, né? Agora, Eugênia, como é que a gente pode identificar esses apegos em nós? Porque a gente é bem turrãozinho, né? A gente é danadinho para não querer enxergar os problemas. Estamos aqui, às vezes, sofrendo na vida, apegados a questões familiares, como fui criada. Meu pai dizia sempre isso. Né? E aí a gente toma aquela verdade que foi uma verdade do meu pai, época, do meu avô. Igual a gente estava falando que não tinha peso naquela época, mas que hoje tem e aí, na nossa fala. Eu não atualizo isso e continuo vivendo inconscientemente. Eu vivo de acordo com verdades que me foram passadas, sem eu questionar, sem eu avaliar. E aquilo, eu vou me maltratando com aquilo. E maltratando. Vou maltratando as pessoas. Às vezes sou muito ditatorial, né? Sou autoritária. Tem que ser do meu jeito. É do meu jeito. E não percebo que estou apegada a essas maneiras de ver a vida, a essas visões que eu herdei, sem questionar. Como é que eu posso observar isso em mim? Existe algum tipo de receita? Eu até procurei aqui, porque é uma proposta de Joana de Ângeles, o espírito Joana de Ângeles, na psicografia do Divaldo. E ele fala uma série de coisas, eu vou pegar 3 aqui. Ele diz assim, Joana fala,
a primeira coisa, você tem que ver como é que está a sua paz. A sua paz é condicional, ou seja, eu condiciono a minha paz a pessoas ou situações. Se eu faço isso, eu sou uma pessoa apegada. Esse é um critério que ela usa. A minha paz, para eu ficar em paz, precisa de que outras pessoas me reconheçam que eu realmente sou, ou eu sou capaz de ficar em paz, mesmo que eu não tenha esse feedback do outro. Ou né? que a situação ao meu redor seja X. Né? A situação que eu quero é essa. Esse emprego, essa coisa, se eu não conseguir passar nesse Eu não concurso, estou em eu vou ser infeliz. Certo. Se eu não conseguir casar com essa pessoa, eu vou ser infeliz, né? Outra coisa que ele fala é assim, quando não sai do meu jeito, eu tenho revoltas e tristeza, então eu quero ter o controle da situação. Então, que a gente fique muito atento toda vida que você quer o controle daquela situação. Outra coisa que ela coloca é o congelamento de ideias, que é aquilo que você trouxe. Porque meu pai, porque... Não, mas lá quando eu era criança eu podia fazer essa fala e ninguém se ofendia. Sim, mas essa parte de criança passou, né? A gente já está num outro momento, a sociedade avançou nessas coisas, né? Então ela faz uma série dessas colocações que a gente pode colocar. Agora, sem dúvida alguma, o que está por trás de todas essas sugestões? Que a gente tem um processo de autorreflexão. Se eu não tiver, né, eu vou estar sempre culpando os outros. Não, eu sou infeliz porque a terra, sou infeliz porque, né, cada um eu vou arranjar sempre desculpas fora de mim. Quando, na verdade, eu tenho que procurar dentro de mim. Ou seja, né, tem que partir de si. Sim. Né? Se você não tiver... Essa você autorreflexão, não vai você não chega. E a gente não nota, né, que está apegado a coisas que não... A gente pensa que o apego é só apego às minhas roupas, aos meus livros, aos bens que eu tenho, mas a gente é apegado a ideias, né? Sim. Ideias. E, inclusive, nessa questão da apego material e apego emocional, vamos dizer assim, Joana fala que, na verdade, o apego emocional é muito mais difícil, porque ele é sutil. E, às vezes, ele se traveste de amor. E aí eu lembrei dessas histórias de mãe e filho, né? Não, é porque eu amo meu filho, é porque eu amo, né? É porque eu amo. Eu nunca esqueço quando meus filhos já são, né, criados, já que têm suas famílias e tudo. Mas, quando eles eram pequenos, eu nunca esqueço uma reunião que a gente teve com o pessoal da pedagogia, né? Psicopedagogas da escola. E ela perguntou uma coisa que eu era a primeira, se eu fosse levantar o braço, era a primeira. Você coloca pasta de dente na escova do seu filho? Claro, filho pequeno. Então ela falou, sabe o que você está dizendo? Você está dizendo, meu filho, você é incapaz de botar a pasta, por isso é que eu estou fazendo. Eu disse, essa é a tradução. A gente geralmente faz isso porque você não sabe apertar direito, aí aperta e estraga metade da pasta. Ela falou, mas ele está aprendendo. Se você não deixar ele errar, vai ser difícil ele aprender. E eu nunca esqueci essa conversa, essa psicopedagoga. Você vai apegar-se à maneira que tem que ser a minha. Correta. Né? Né? Eu como adulto, né? Eu não posso cobrar de uma criança que ela haja como eu e tenha a agilidade que eu tenho de fazer aquilo. Né? Mas eu penso assim, nesse olhar também tem uma outra vertente, né? Na medida em que o meu apego é fazer do meu jeito, né? Então eu vou fazer para não desperdiçar, por exemplo, a pasta, eu, na verdade, também estou conduzindo a uma dependência emocional, às vezes física, a mim. Então, o apego vem travestido de amor, porque ele vai depender de mim e eu dependo dele. Então ele vai ficar comigo o resto da vida, porque Exato. ele vai sempre estar precisando de mim. Quer ver um apego interessante? Um dia desses eu ouvi uma amiga comentando, né? Quando ela fica... Lógico, nossos pais estão ficando mais idosos, então nós idosos estamos tomando conta dos nossos pais idosos, não é? Isso. Mas ela trouxe uma concepção muito antiga, que é da época dos meus pais. Então, ela fala assim, quando eu ficar velha,
o meu filho, que ainda está em casa, vai tomar conta de mim. Eu estou preparando ele para isso. Eu pensei, Jesus, século XXI, e a gente ainda está nessa. Então, assim, travestido de eu cuido dele, mas esse meu amor Você é um já tá amor dando preço. apegado. E você já está dando preço. Eu vou cuidar de você, condicionando. Sim. O apego é exatamente isso. Você está dando sempre o preço. Então, o preço de eu cuidar de você é assim. Você está preso a mim. Você não vai poder ter sua vida, porque você vai ter que cuidar de mim. Sim, e aquela coisa, olha, quando você chegar em casa, você me avisa que tá. O nosso apego, na verdade, penso que é o medo de não ter controle, que a gente não tem, o medo de perder, que a gente também não tem esse controle, não é? E cada vez mais a gente fica apegado nessa dependência. Ele depende de mim e eu dependo dele. É um tipo de apego que foge desse olhar que a Ana trouxe. Eu sou apegado ao dinheiro, eu sou apegada à pessoa, à minha condição social. Não que isso não traga sofrimento. Por exemplo, muita gente quando aposenta entra em depressão. Por quê? Porque a vida inteira se apresentou socialmente, até na família, que eu sou. Aí diz o cargo que a pessoa tem. E quando ela perde esse cargo, ela se sente sem uma referência, né? O papel acabou na minha vida. O papel acabou. Então, quer dizer, não que esse também não seja dramático. Sim. Mas o que Joana coloca é que esse apego emocional, que a gente está conversando aqui, entre pais e filhos principalmente, mas poderíamos exemplificar outra coisa, o que ela diz é o seguinte, esse apego, ele vem disfarçado de amor. Então, você se justifica no amor e, na verdade, você está não permitindo que aquela pessoa cresça, né? Emocionalmente falando. Sim. Agora, não tem como a gente deixar de falar de apego, desapego, sem falar da impermanência da vida. Né? A Miriam já trouxe aqui, não temos o controle, as coisas mudam o tempo todo, né? E aí a gente está apegado a uma situação que se desfaz. Um casamento, por exemplo, né? Se desfaz aquele casamento, ou uma expectativa se desfaz, eu estava apegada àquilo. Isso acontece o tempo inteiro. Não quer dizer que a gente passe fácil pelas mudanças, sofra, né? Não quer dizer que a gente não sofra. Mas como que a gente pode lidar com essas mudanças que acontecem a todo momento, não sendo uma pessoa descuidada, né? Que é irresponsável com aquelas situações. Por exemplo, a minha saúde, né? Eu tenho que ser muito responsável com a saúde, responsável profissionalmente, responsável com a minha família. Mas quando aquela situação muda, eu saiba emocionalmente me desapegar daquilo com calma, né? Com o tempo, a gente sabe. Mas de forma equilibrada, que eu saia daquilo, né, Eugênia? Vocês querem que eu fale? Você que pesquisou tanto. Então, em relação a isso, esses autores espirituais que eu li, é que ele fala que aí entra a lei do amor. Aquela certeza que eu tenho, que tem um pai que me ama e que jamais vai aprontar comigo, né? Então, por exemplo, é aquela história, você diz assim, como é que ele me daria algo que eu não dou conta de passar? Às vezes eu não conheço as minhas forças íntimas, mas eu tenho condição de passar por isso. Então, não é que a gente não vai sofrer, como você disse, mas essa fé do amor de Deus por nós, do Cristo, né, nosso guia e modelo, arquiteto desse planeta que a gente mora. Então, essa certeza nos dá aquele quentinho no coração de que vai doer, mas uma hora vai passar e que o melhor ainda está por vir. E que tem aprendizado, né? Sim, e que tem uma lição que eu preciso aprender. Ótima essa sua fala, porque se eu não aprender, a lição repete. E nós estamos falando, no caso, assim, dando um dos exemplos do relacionamento afetivo. É fácil a gente perceber mais nas pessoas, né? Tem pessoas que casam 3, 4, as mulheres... né? As mulheres e os homens. As mulheres e homens. Mas é tudo a mesma coisa, é uma repetição. Às vezes até fisicamente. Eu tenho casos na família que até fisicamente as pessoas parecem. Mas não pode ser assim um gosto? Né? Uma predileção? E aí, quer dizer, todas aquelas razões. Então, falando sobre uma das coisas, novamente, a autorreflexão, que eu posso fazer uma análise, né?
Por que que deu errado? Deu errado porque a gente tomou caminhos diferentes na vida, um ciclo se fechou e outro ciclo virá. Essa fé de que tem outono, inverno, primavera, que cada um dessas estações eu tenho algo para aprender, isso ajuda muito. Agora, a gente vai sofrer. É a mesma questão que você perde uma pessoa querida, perde um familiar. Você é de doutrina espírita, você sofre, você chora, você não desespera. Porque você tem a certeza que vai reencontrar aquela pessoa num outro momento, numa outra, às vezes numa outra roupagem, talvez não mais como pai e mãe, etc. Mas você tem o conforto da fé. E eu acho que esse componente é muito importante nessa hora, para que você creia que vai passar. Mas a gente tá no momento de aprender o que seja impermanência, né? Porque até aprender que tudo passa, aceitar essa verdade, né? A gente, penso que a gente leva um tempo também. Porque quando a gente está nos sentidos, eu quero as coisas que me dão prazer, que são boas para mim dentro do meu desejo egóico, né? Aquilo que é bom para mim. Prazer e poder, né? Prazer, poder, né? Lógico, que é tudo que me satisfaça. E começar a abrir a minha mente para refletir que se eu olhar ao meu redor, as coisas de fato mudam. Que se eu olhar ao meu redor, de fato, essa vida física um dia termina, embora eu não queira ver, embora eu não queira nem falar para não acontecer, né? Mas isso vai acontecer. Envelhecer, se não morrer, vai. Então isso, mas olhar para isso tem um preço. E talvez seja o preço que a gente não queira pagar. É o preço de que se eu olho para isso, que tudo é impermanente, o preço que eu tenho que pagar eu não vou me enquadrar no padrão de sucesso, no padrão de bem-estar que me impõe a materialidade. Por outro lado, o lado bom dessa história é que eu vou poder ser feliz porque eu vou aproveitar o momento de hoje. Se eu sei, por exemplo, dar um exemplo meu, se eu sei, por exemplo, que as minhas netas não vão ficar criança o resto da vida, eu vou aproveitar o máximo agora que elas estão muito empolgadas de ir para parquinho comigo. Ela fez dela me contar as histórias, que a lua é feita. Um dia desse ela foi me convencer. Vovó, eu queria lhe contar uma coisa. A lua é feita de queijo. Falei, minha filha. E a gente tira um pedaço e faz pão de queijo. Que ela é com pão de queijo. Então, aí, quer dizer, se eu não tiver essa ideia plena de que isso vai passar, essa fase vai passar, eu vou dizer, não, quando eu tiver mais tempo, eu vou ficar com elas, quando eu puder, né? Daí você vai adiando as oportunidades de afeto. Tem esse lado que você falou, mas por outro lado, pelo lado positivo, você vive o presente. A grande conquista da consciência e da impermanência é que você vive o presente. Você sabe que você não tem mais 20, 30 anos pela frente. Você chegou nos 50, tem mais 50 pela frente, não? Então, que mania é essa de ficar juntando bens, vai aproveitar. Mas junta bens porque isso me leva a um status no qual, na sociedade, eu sou benquisto. Entendeu? Aí você tem que fazer é isso que eu estou chamando a atenção. Então, o preço é esse. Quando é a questão afetiva, talvez a gente considere que o presente é importante, sem um olhar de aonde eu estou. Mas quando a gente está na questão da materialidade, profissão, a perda de um status social. Entendeu? Que é ilusório. Sim, ilusório. Então, por isso que eu estou falando. Então, quando você começa a entender que eu tenho um bom status, mas essa riqueza, esse status, faz com que eu também tenha uma responsabilidade para o bem comum, não é só para mim. Que eu posso estar deixando de curtir muita coisa legal da minha vida, porque eu estou lá 24 horas por dia dedicada ao meu trabalho, né? E aí me falta tempo para amar. Mas aí tem que ter uma coisa, tem que ter uma coisa importante, a referência. Não, eu acho que tudo isso aonde está a minha referência de bem-estar, de paz. Se a minha referência está na materialidade, eu não vou pagar esse preço. É nesse sentido, a gente tem que levar essas coisas, gente, né? Esse é o presente da gente ser espírita. Isso. A gente entender que isso aqui... É porque pra gente é muito tranquilo entender. Mas para aquele que não tem esse olhar da transcendência, em que o olhar é só esse, chegar para ele um assunto como nós estamos nos tratando de desapego,
tem que levar à reflexão de que você está perdendo a sua vida, vou chamar assim, Sim. tempo, saúde, uma série de coisas, a benefício de algo que não lhe pertence, porque você até falou Sim. que o caixão não tem, não Sim, tem tem gaveta. gaveta. Então, eu levo uma vida inteira acumulando para me manter em determinada condição, E os no, herdeiros vão usufruir. no qual, na verdade, isso não me representa, entende? E nem vai me fazer feliz, né? Eu agora lembrei do epitáfio, né? Que é do Sérgio Brito. Eu devia ter trabalhado menos. Exato. Eu devia ter visto o sol se pôr. Eu devia ter aceitado as pessoas como elas são. Você fica brigando, você não vai mudar. Isso. E você fica gastando energia enorme que você podia estar gastando com as pessoas que você ama, né? Agora eu queria trazer um outro lado aqui da mesma Nós moeda. os lados. É porque existe o lado da pessoa que quer já se sentir desapegada. Mas, na verdade, é um desapego travestido de descuido. Então, Sim. tem pessoas que são descuidadas com sua própria vida, Saúde. com sua saúde. Por exemplo, praticam esportes radicais, Sim. colocam sua vida em risco. Tanto pode ser aquele bungee jump, quanto os meninos que sobem no trem lá no Rio de Janeiro. Ou a drogatização. O uso da droga. Então, às vezes, esse viver o presente é usado de uma maneira equivocada. Mas eu queria deixar mais claro aqui no nosso bate-papo Muito bem. que qual é essa diferença entre o viver o agora e aproveitar a vida, estar desapegado de uma forma saudável e equilibrada, desse descuido com a vida, com os bens materiais, aquelas pessoas que dão tudo e não querem ter nada, e eu sou desapegado mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Eugênia. Eu acho que aí a gente volta àquela tríade lá que a Joana falou, né? Tá dando paz ou roubando paz, né? A gente tem que ver isso. Porque... Será que a gente sabe ver quando a gente está em paz, Eugênia? Às vezes eu me pergunto. Talvez não seja tão fácil se você não tiver um processo de autorreflexão. Na verdade, tudo que nós estamos falando aqui... Exige, né? Exige autorreflexão, né? E eu acho que mesmo alguém que é, digamos assim, materialista no sentido de não acreditar na existência de outras vidas nem nada, a própria existência, se ele tiver autorreflexão, ele vai saber. Ele vai notar que ele está envelhecendo, ele vai notar que ele não pode perder a oportunidade de ser avô, porque ele já perdeu a oportunidade de ser pai, entendeu? Eu acho que se tem esse processo autorreflexivo, mesmo que você tenha uma visão materialista, de você viver o seu momento, entendeu? Não talvez a palavra aproveitar não seja muito, mas de viver o seu momento. O que temos para hoje? O que a vida está me apresentando? Eu tenho a oportunidade de encontrar uns amigos, de ter um momento agradável. Mas eu tenho que ir, não sei o que. Tem uma série de coisas que você tem que fazer. Você tem que aceitar ideias divergentes da sua? Tem. Mas aí você tem que ver sempre essa questão do ganho, né? O que você ganha, o que você perde, né? É sempre nesse sentido. Eu até queria colocar assim, porque o tempo, ele vai inexorável. Ser inexorável para qualquer um. Então, seja você fazendo coisas ruins ou coisas boas, quem vai aproveitar e as coisas vão acontecer, e vai sofrer as consequências são você. Então, essa reflexão é para a gente ver o que a gente está dando mais vazão. Sim. O que a gente está perdendo tempo ou ganhando tempo, ou como até na sua palestra, minha melhor versão. Sim. Né? Então, é isso que a gente tem que estar levando para as pessoas e para si mesmo, né? Isso. Porque a doutrina... Olha como foi bom que ela puxou, que ela está falando assim, dizendo só de outra forma para fixar, né? Você disse como é que uma pessoa que não tem a visão espírita, né, poderia aproveitar nesse sentido. Olha como a resposta da Thelma foi boa. O que ela falou? Se você tiver noção do que você está fazendo e as consequências que você está fazendo, com certeza, tendo Claro que se tiver essa veia religiosa vai ajudar muito mais. Mas mesmo que não tenha, você é capaz de perceber o tempo está passando.
E o tempo passa para todo mundo, não é? Passa só para quem é espírita, quem não é. O tempo passa para todo mundo. E o que eu poderia fazer a história do epitáfio, né? O que eu poderia aproveitar que eu não estou aproveitando, né? E às vezes a gente está tão apegado a uma ideia pré-construída, né? Que nessa história de eu não posso Eu não me permito? Eu não me permito modificar. Sim. Como se a mudança, se eu mudar de opinião, dissesse para as pessoas que você não é confiável, talvez. Quando, na verdade, mudar de opinião, às vezes, pode ser extremamente saudável. Quando você avalia uma situação por outro ângulo, e você tenha coragem de dizer para você, e muitas vezes para quem te cobra, né? Mas você não era assim, você não pensava assim. Sim, eu avaliei melhor. Eu avaliei melhor, e eu agora acho... Né? Mas você tem um embasamento, que é a sua reflexão. Né? E eu acho que é muito saudável que a gente possa se reciclar nas nossas maneiras de ser, né, Eugênia? Nas ideias, né? Nas ideias e nos nossos comportamentos. A gente ganha muito com isso, né? Porque dá tempo de corrigir muita coisa, né? Igual deu exemplo. Você pode não ter sido um pai muito presente, você pode ser avô presente, agora você está... Em outra situação, outra né? situação, às vezes as preocupações financeiras já estão mais equilibradas. Aprendeu muita coisa, né? Então agora então a vida está... Eu acho assim que a vida dadivosa, ela está sempre dando oportunidade para você refazer aquela situação que ficou pouco esclarecida naquela outra circunstância e tudo. E agora tem que passar pela reflexão. Mas como vocês colocaram muito bem, Thelma também, a partir do instante que você tem reflexão, independente se você tem essa construção religiosa ou não, você é capaz de perceber, né? Que o tempo passou, que isso aí que você construiu, descobrir seus verdadeiros amigos, porque, vamos dizer, na época que você tinha esse determinado cargo, então, o seu aniversário chegava em números presentes na sua casa, cestos e mais cestos, tudo. Você está aposentado? Pode ter certeza que as cestas não virão mais. Os presentes não virão mais, mas talvez seja uma oportunidade ótima de você descobrir quem ama você de verdade, quem precisa de você e quem você precisa, né? Se você adoecer, quem vai ficar com você lá no hospital? Será que essas pessoas todas... Então, se você consegue refletir isso até durante o período em que você está vivendo esse momento de glória, né, você é capaz de tirar essas coisas com mais leveza. Eu vejo isso muito tranquilo entre pessoas famosas, né? E grandes celebridades, aquelas que conseguem perceber essas circunstâncias... E tocar se desapegar da fama, né, sim, talvez. E assim, e até conviver com ela, mas saber que ela tem um propósito, né? Que ela faz parte da vida, porque você é uma pessoa pública, mas e que ela não significa que é você. Você não foi colocado nesse lugar por qualquer coisa. Estou lembrando de uma entrevista, acho que eu falei isso até na palestra, de uma atriz famosíssima, uma mulher muito bonita, jovem, tudo, e aí ela disse que ela agora é cristã evangélica. Ela disse que acha só ruim quando ela chega na igreja, que a pessoa diz assim, eu tenho uma mensagem para você, olha, Deus vai lhe tirar de onde você está. Ela disse, não, foi ele que me botou lá. Eu estou querendo saber qual é o propósito dele de ter me feito famosa, jovem, bonita. O que eu tenho para aprender com isso? Achei muito bonita a colocação dela, até porque ela é muito jovem, né? Então é isso, quer dizer, se você traz essa reflexão nesse momento, com certeza todo esse aparato, essas questões todas não vão mais lhe fascinar, né? Se você conseguir isso durante, ainda melhor, mas se não, depois você vai saber. Gente, estou me lembrando aqui, na sua fala, você me lembrou uma fala também daquela... nem intensivista não, é paliativa, aquela médica, Ana Cláudia Quintana, parece, que ela fala que quando a gente está nesse caminho, né, que a gente sempre se pergunte, se eu morresse amanhã,
o que eu gostaria de fazer hoje, porque isso muda toda uma concepção de vida, né? Então, procura mais os amigos, aprende a gratidão, a perdoar, a gente aprende a tanta coisa, se a gente, de fato, amanhã, que legado, se amanhã... Né, eu morro, que legado eu estou deixando para aqueles que conviveram comigo? Que legado eu estou levando comigo em termos de vida? Né? Quanto bem eu fiz e quanto bem eu deixei de fazer? Né? Quanto eu tinha enquanto eu tinha consciência de tudo isso para me promover uma mudança? Então, isso me lembrou muito na sua fala. Né? Então, se a gente pensa assim, amanhã, o que eu posso fazer hoje? Né? E a gente muda totalmente a maneira de encarar a vida, de encarar o materialismo, de encarar, inclusive, a própria espiritualidade enquanto fé, né? Sim. Porque a gente passa a dar prioridades. Sim. A lista de prioridades se altera. Se altera e ela vira realmente a prioridade da sua alma, né? Sim. Do seu espírito. Porque quem é que vai se importar em eu tinha que... juntar mais X aqui na minha poupança, ou eu tinha que trocar de carro, ou eu tinha que conseguir minha casa própria. Isso não está na lista não de jeito nenhum. Não está na lista, não tem nenhum bem material na lista de quem está num hospital. Né? É muito bom ter o material para prover, claro, mas mesmo quem não tem o material, e eu trabalhei em hospital público como voluntária por 5 anos, atendendo pessoas extremamente carentes. E a evolução espiritual do que eu encontrava ali era muito superior à minha. E aí eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, olha a solução que esta pessoa com tão poucos recursos está dando para a vida dela. Eu não conseguiria dar essa solução para aquele drama, para aquela... Se eu tivesse vivido. Se eu estivesse na situação dela, eu não conseguiria. Pessoas que lidavam com extrema violência perto delas, né? Com brigas muito grandes, com questões familiares, com falta de recurso material extremo. E eu olhava para aqui e falava, meu Deus, olha a sabedoria dessa pessoa. E o desapego que ela tem, porque ela tem que se reinventar naquelas situações dramáticas, porque o controle quase não existe. Sim, ela não tem... E isso é o que Joana fala, que é... Vamos dizer assim, o pior da vida é a ilusão. Você tem ilusão que você controla, você não vai controlar. E o pior, você sofre porque não controla e sofre porque vai fugir do controle. Essa lista de prioridades, estou pensando que essa sua lista de prioridade baseada no se eu morresse amanhã, não seria um caminho para o desapego? Porque aí você não está apegado com nada que te amarra. Nem com as pessoas, nem com a matéria. Com certeza. É uma reflexão importante. É uma construção que eu acho que a gente deve fazer dentro de nós, né? Sim. Porque eu acho que todo mundo vai querer os afetos. E vai querer resolver desafetos. Porque o desafeto, ele fica ali, ele te mesma incomoda, energia, né? E aí eu estava lembrando a passagem do Evangelho de Jesus, que ele disse, você não pode servir a 2 senhores, né? Sim. Porque é uma questão energética. Se você tem que fazer essa opção. Você vai viver para os seus afetos ou para os seus desafetos. Porque todos os dois vão consumir muito tempo seu, né? Você vai ficar relembrando aquele comentário malicioso que alguém fez naquela reunião social ou alguém lá no seu trabalho. Tem 10 pessoas que elogiam o seu trabalho. Aí tem uma que fez uma crítica. Aí você fica remoendo. Às vezes a gente perde sono, noite de... Gente, que coisa mais importante que é o sono que você perde. Você perdeu noite de sono porque tem uma pessoa do seu afeto doente ou com problema. Tudo bem, não é bom, mas é justificável. Agora, se você perder por uma pessoa que não gosta de você, que nunca vai lhe dar a você o valor, não vai dar nunca. Porque é da personalidade dela isso, né? Ela não faz isso só com você, ela faz isso porque esse é o default dela, isso aí é o padrão. É o padrão dela, né? Então, esse padrão, daí você está sofrendo por uma coisa que nunca vai mudar. É porque às vezes a gente se apega, a gente se apega a uma imagem nossa também. Sim. Há uma necessidade, às vezes, de um equilíbrio, de você ser aceito. Tem muita coisa intangível dentro de uma situação dessa que incomoda, né? Não é somente, ela me critica e
eu não tenho amizade com ela, ela critica todo mundo. Poxa, é ruim ouvir uma crítica, é ruim um ambiente desequilibrado, é ruim isso. E a gente, às vezes, fica ali sofrendo porque a gente gostaria que aquilo fosse diferente. Mas, às vezes, é a situação que a gente está. Mas é aquela história. Você só pode servir a Deus ou a mamãe. Sim. Né? E aí eu lembrei de uma passagem, que eu acho que eu falei isso lá, que é a passagem de Francisco e Clara. Francisco, na Igreja Católica de São Francisco, né? Ele fundou uma ordem que a pobreza, castidade, tudo, né? Renúncia total de bens materiais e tudo. E no final da vida, ele começa a sentir muita angústia, porque ele percebe que ele está perto de ir embora. E a obra, como é que vai ficar? Será que essas pessoas vão continuar com esse mesmo padrão que ele está deixando, esse empenho, e com esses votos e tal, e até que ponto e tudo? Aí ele fica muito angustiado e vai falar com Clara. E Clara chamava ele de Pai Francisco, né? E aí Clara diz assim, Pai Francisco, eu sei porque que você está angustiado, porque você é muito apegado. Ele chega, levou um susto. Eu apegado? Você está apegado à sua obra. Afinal, essa obra é sua ou é de Jesus? Porque se for sua, fique preocupado, porque você não vai mais estar aqui, né? Você não vai mais controlar a situação. Agora, a obra é de Jesus? Se for de Jesus, então aí já você não precisa se preocupar, Exato. porque ele tem recursos que nós não somos capazes de pensar, né? Então, essa coisa da gente saber para quem trabalha é bom. E eu queria... Nós aqui, né, trabalhamos... Desapega, né? Nós aqui sabemos que nós trabalhamos sim. para Bezerra de Menezes. Né? Então, a gente vai fazer o nosso melhor, mas tem uma horinha que é daí para frente é com ele. Exato. Né? Tem que desapegar, né? Tem que desapegar. E para a gente encerrar esse programa tão bonito, Nossa. né? Já estamos, já estamos nos nossos 40 minutos. Eugênia, o que você tem aprendido com esse exercício do desapego, que eu tenho certeza que faz parte das suas reflexões? Faz parte das reflexões, nem sempre na minha vida. Mas você está tentando colocar. Mas, está pesquisando, eu falando sempre sobre pesquiso isso. sobre aquilo que pode também me acrescentar, né? Claro. Mas, enfim, o que eu acho, assim, é um processo. E como um processo, a gente tem que ter paciência conosco, né? Se a gente está falando tanto de você tentar compreender o outro quando ele não foi generoso com você, fez uma crítica negativa, isso é o jeito de você, isso é a maneira de pensar, né? Isso não quer dizer que é o que eu sou, né? Então, a gente tem que ter essa generosidade com a gente e dar um passo de cada vez. Esses autores espirituais que eu li falam sempre que a gente deve começar do menor. Qual é a menor coisa que você poderia deixar que hoje não lhe faria grande? Aí você vai avançando passo a passo, porque acho que é a Joana que fala, quando você abre o espaço, Deus penetra. Quando você abre o espaço, Deus penetra. Então, vai aos poucos. Por exemplo, há tempos que meus filhos querem que eu largue um stand de livro que tem lá em casa, que eles dizem, mamãe, isso aqui é uma biblioteca, não é um ambiente, por isso que você vive com esse negócio de sinusite, não sei o que e tal. E eu não consigo deixar meus livros. Olha o apego. Eu já desapeguei. Então eu estou tentando. Livro Agora é para mesmo circular. Eu já separei. Primeiro eu separei 10, depois me arrependi e deixei 5. Não, vamos separar mais, Eugênia. Então eu estou nesse processo, né? Então o que eu aprendi com isso que eu li é assim, estou dando um exemplo de um apego, mas tem outros também. Agora o que eu acho? Assim, que a gente vai aos poucos e a gente vai conseguir chegar lá, né? Você não vai fazer isso da noite para o dia, que você pode começar. Por exemplo, você tem dificuldade com apegos emocionais, com pessoas que você gosta, então que tal começar pelo material? Né? A pegar de coisas materiais, né? Por exemplo, roupa eu não tenho problema, eu dou com facilidade, não, agora meus livros. Eu trabalhei isso aí já faz uns 30 anos. Eu tinha caixas e caixas, e me mudava e os livros ficavam nas caixas. E como pesam e nas aquilo, caixas. tinha que carregar aquelas caixas, e aí eu tinha livros da minha infância. E aí, durante as mudanças, eu ia doando, e agora, numa última mudança que eu fiz, eu doei meu Monteiro Lobato, meus livros de contos de fadas. Olha como eu estava apegada, achando que meus filhos iam ler aquilo e não leram. Não, e eu que guardei fitas de DVD para os netos assistirem. Então, transforma tudo isso tudo em... modifica.
em mídia massa, e né? que nem DVD não vão assistir mais. Então, não existe mais. mas você vê, né? Eu vou só dar um exemplo particular que a grande lição de desapego que eu fui ter aqui foi eu pensar nisso que a Miriam falou. Se eu morrer amanhã, como é que eu chego no mundo espiritual? E eu fui pega por uma sensação terrível, porque eu ia deixar meus filhos. A primeira vez que eu pensei nisso aqui, como assim? Eu não posso deixar meus filhos. Eu não posso ficar sem meus filhos. E aquilo mostrou a gravidade do meu apego. Eu falei, eu tenho que trabalhar isso. Porque se eu for amanhã, como é que eu saio daqui? E aí, para desconectar, né? Desde então, isso tem mais de 10 anos, eu venho trabalhando dentro de mim. Não, mas lá no mundo espiritual eu vou ter outra vida. Eu tenho que ter meus projetos, inclusive no mundo espiritual. Sim. Né? Porque a gente sabe que ninguém vai para lá também para ficar a passeio. Não, né? então, aí que seja possível, eu comecei a pensar, eu vou começar a ter curiosidade pela minha vida espiritual. Sim. E começar a fazer planos, coisas que eu quero aprender lá, pessoas que eu quero rever. E assim eu fui trabalhando. Fazer no mundo espiritual? Eu quero surfar, gente. Surfar! Eu tenho inveja de quem é capaz de ficar em cima daquela onda e se equilibrar. Eu acho o máximo. Então, tomara que você consiga. Se vocês viram o espírito surfando por aí, sou eu. Eu queria só puxar, última, já estamos no tempo, quando você fala desse exercício do desapego, né, da dependência dos filhos, emocional dos filhos, nós não estamos falando de agora eu não quero mais meus filhos perto, não estamos falando de desamor, não, nós estamos falando que eles serão sempre nossos filhos, né? Aqui e mesmo no outro lado, serão sempre nossos filhos, o amor sempre vai nos unir. O que a gente não pode é, nessa dependência, exercitar posse, porque a posse exercita controle, a gente não tem, e isso vem a frustração. A frustração então, assim, um amor real, um amor leve, é olhar que eles são indivíduos que vão crescer. Eu, como você falou, vou olhar para a minha vida. Eu tenho a minha particularidade. Isso pode crescer em paralelo e jamais o desamor é desfeito. O amor é desfeito, alguma, né? É o apego que vai me fazer sofrer. Né? Exato. Até que eu falo que meus filhos moram longe. Sim. Não tenho nenhum aqui comigo. Aprendeu na dura. Não foi? É verdade. Duro. É isso Então, mesmo. Né, estou fora. Então, assim, gente. Aí tem a saudade, liga, manda mensagem. Visita. Sim. E tudo, mas o que eu tenho? Eu tenho o carinho, o amor, agradeço porque são pessoas de bem, né? Então, assim, e estou com os projetos aqui na casa, fazendo atividade, fazendo outras, né, encontrando com amigas e tudo, então nós temos que aproveitar o nosso tempo, né? Exato. Que vem a doença, já encarei doenças, então é isso, que a gente vai aproveitar o tempo, seja ruim ou bom, mas o fato é, se você está com a consciência assim, mais tranquila em relação ao seu processo de vida, né? Sim. Então a gente pode trabalhar o desapego da melhor forma possível, né? E é bem aquilo ali que eu acho que é importante ficar para as pessoas assim, mas eu tenho dificuldade de me pegar. Todo mundo tem. Todos temos. E que nós temos que trabalhar é assim, passo a passo. O que você consegue desapegar hoje? Né? O que você consegue desapegar? Começa com questões materiais, depois você vai, né? E assim, por exemplo, em relação à questão do filho, eu inúmeras vezes tenho vontade de perguntar, e aí, você chegou, tá em casa, não sei o quê? Eu me controlo e não ligo. Sim. Mas no dia que eu não tenho vontade de dizer, e aí, já chegou em casa? Como foi? Não sei Sim. o quê. Né? A gente vai se segurando, né? Porque tem que soltar. Então é isso, passo a passo. Ninguém vai construir isso da noite pro dia. E não desistir também. A persistência é muito importante, né? Eu vou me desapegar dos livros. Porque o livro tem que circular, Gênia. Quanto mais gente estiver lendo aquelas páginas... Eu até empresto, mas quero de volta. Quer de volta, né? Eu já não tenho mais isso e a hora que eu recebo um livro, o livro pode seguir porque eu já fiz bom uso dele, né? Enfim...
Eu quero agradecer, Eugênia, em primeiro Imagina. lugar, pela tua presença, Imagina, eu sua que agradeço. simpatia em participar aqui Imagina. conosco. Muito obrigada, teus conhecimentos. Miriam e Thelma também aqui pelo bate-papo, sempre muito amistoso, sempre É. muito Um proveitoso. ambiente muito carinhoso. Que eu Assim, sinto sempre quando eu venho. Eu nós estamos agradeço apegadas a esse ambiente. A gente gosta dele e vamos mantê-lo. Então, vocês que nos assistiram, gostaram desse conteúdo, já sabem. Deem like, compartilhem, escrevam para nós. É importante que a gente espalhe esse conteúdo para o maior público possível, que vai gostar, né? De ouvir sobre apego, desapego, refletir sobre as suas próprias questões, e assim a gente vai construindo um mundo mais pacífico, mais harmonioso, mais equilibrado dentro de nós e fora de nós. Muito obrigada pela sua audiência. Vamos ao ar quintas-feiras, 18h45, canal TV Comunhão. Te esperamos semana que vem. Muito obrigada, até a próxima.